Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas. O refúgio na tempestade. Uma torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Muito bem, quero compartilhar com vocês um texto que é muito conhecido, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, se você tem a sua Bíblia, abre ela aí. Se você não tem, eu vou colocar na telinha aqui do computador, você pode acompanhar no seu celular, tablet, Smart TV, ou onde você estiver assistindo o nosso momento de esperança, tá bom? Vamos lá? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e vou dar a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Eu tenho certeza que essa passagem das Escrituras dispensa
muito comentário em termos do contexto, porque o contexto é conhecido. Nós sabemos que Davi, ele se ofereceu para enfrentar esse gigante. E quando o rei Saul perguntou, ou disse que ele não teria condições porque não era um homem de guerra, então Davi apresenta as suas credenciais e fala sobre o leão, fala sobre o urso, fala sobre o lobo, sobre toda a sua experiência em defesa das ovelhas do pai. E agora ele vai para essa guerra, ele vai enfrentar esse gigante filisteu, ele vai para essa batalha. E diante dessa batalha, tudo que Davi ouve são palavras de terror, são palavras que tentam criar um medo em Davi, primeiro desprezando, dizendo quem você é, o que você está pensando que você está fazendo, por acaso está pensando que vai brigar com algum cão para vir com pau? E depois ele diz, olha, eu vou dar a sua carne para as aves do céu. E em outras palavras, ele está dizendo para Davi, eu vou quebrar você no meio. Eu vou arrancar braço, perna, vou quebrar você em muitas partes e vou jogar seu corpo aí no canto para que as aves venham e elas comam a tua carne. Uma estratégia de medo, uma estratégia de terror. Uma estratégia que o gigante filisteu estava usando para amedrontar Davi, porque com certeza ele estava admirado de ver a ousadia daquele pequeno jovem vir para uma batalha, para enfrentá-lo. Então era melhor ele fazer todo esse clima de terror, esse clima de medo, para desencorajar Davi, para fazer com que Davi temesse-o e para que então a batalha ou a luta que eles iriam travar ficasse mais fácil para o Golias, para o gigante. Porém, ele não contava com o que acontece logo em seguida, quando Davi abre a boca para falar alguma coisa. E Davi está falando, olha, você vem com tudo isso aí, com a sua lança, com o seu arco, você vem com o seu escudo, você vem aí com toda a sua fúria, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está fazendo, ele está colocando Deus à frente dessa batalha. Ele está se colocando um passo atrás. Ele está dizendo, essa batalha não é minha, essa guerra não é minha. Você não está afrontando a minha pessoa, você não está afrontando o exército de Israel. Mas Davi tem um conceito claro na mente, que se há uma afronta ao povo de Deus, há uma afronta ao próprio Deus. Se há uma tentativa de ferir o povo de Deus, é uma tentativa de ferir o próprio Deus. Se ele está indo para essa guerra, Davi está dizendo, eu não vou lutar na minha força, eu não vou lutar nas minhas estratégias, eu não vou lutar no meu entendimento, mas eu vou deixar que o Senhor peleje essa batalha por mim, e é Ele quem vai te entregar nas minhas mãos. Irmãos, onde foi que nós perdemos a nossa confiança no Senhor? Onde foi que nós perdemos a certeza de que do Senhor é a guerra? Onde foi que nós perdemos o senso de que o Senhor é aquele que nos protege, de que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso escudo, de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Aonde foi que nós perdemos esse sentido de que nós pertencemos ao Senhor? Onde foi que nós perdemos ou que nós nos esquecemos que a palavra do Senhor diz que o Senhor cuida de nós como a menina dos olhos? Aonde foi que nós perdemos essa confiança de que o Senhor é aquele que vai à frente da batalha, o Senhor é aquele que está à frente do seu povo? Davi, ele não perdeu esse sentido. Davi, ele teve todos os problemas que um ser humano pode ter, ele falhou, ele caiu no pecado, ele fez coisas horríveis, mas ele nunca perdeu a certeza de que ele era segundo em todas as coisas e de que o Senhor era primeiro na vida dele, em todas as áreas.
Ele nunca perdeu a confiança e a convicção de que nas guerras que ele tivesse que enfrentar, o Senhor pelejaria por ele. Ele nunca perdeu o sentido e o senso de proteção que ele recebia do Senhor em todo o tempo. Ele viveu um momento da vida dele de doença, de enfermidade, mas porque ele sabia de que ele estava tentando ocultar alguma coisa que jamais poderia ser oculto daquele que era o primeiro na vida dele. Daquele que estava à frente de todas as coisas, que conhecia todas as coisas. Então, quando Davi vai para essa batalha, quando ele vai enfrentar esse gigante que vem com palavras de terror, que vem com palavras de medo, que vem com palavras de intimidação, Davi não se intimida porque ele coloca o Senhor à frente dessa batalha. E é isso que nós precisamos recuperar e resgatar na nossa vida. Porque o Senhor, Ele não nos criou para vivermos com um espírito de covardia. Ele não nos resgatou para que nós pudéssemos viver uma vida derrotada. O Senhor não nos tirou da escuridão para nos largar sozinho agora, à mercê do nosso adversário. Mas o Senhor é aquele que nos chamou, que nos separou, que nos fez filhos por adoção, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não para nos deixar agora à mercê das trevas novamente. Mas o que nós precisamos é trazer de volta o Senhor à frente da nossa vida. Nós precisamos ser seguidores do Senhor. Seguidores significa que nós vamos estar um passo atrás dele e deixar que ele vá à nossa frente. E essa é a melhor coisa para se fazer. Porque quando as circunstâncias da vida tentarem te intimidar, você vai colocar o Senhor à frente. Quando o desemprego bater na tua porta, e então todas aquelas palavras de acusação de que você não vai conseguir prover para sua família, de que você não vai ter condições de pagar as suas contas, de que você vai ter problema, vai ser despejado da sua casa de aluguel, você vai colocar o Senhor à frente e vai dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, essa batalha não é minha, essa batalha é tua. Eu vou deixar o Senhor agir, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar que o Senhor não vai me deixar envergonhado. Aonde foi que nós perdemos essa certeza, irmãos, de que o Senhor é aquele que não nos deixará ser envergonhados? Davi, ele não vai falar pro Golias, pro adversário dele, aquilo que ele falou para o rei. Para o rei ele deu apenas as suas credenciais, dizendo: esse sou eu. Não sou nada, mas esse é o Deus que eu sirvo. Foi ele que entregou na minha mão. Então quando ele vem para enfrentar o gigante, ele não vai falar assim: olha, eu já tive essa experiência de guerra. Não. Ele vai simplesmente colocar o Senhor à frente dessa batalha e deixar que o Senhor peleje a guerra por ele. Davi tinha noção do tamanho do inimigo que ele estava enfrentando? Claro que ele tinha. Davi, humanamente falando, teve medo? Eu tenho certeza que sim. Ele se assustou? Claro. Mas quando ele coloca o Senhor à frente, ele não tem dúvida. O Senhor vai entregar esse filisteu nas minhas mãos para que esse povo saiba quem é o Senhor. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa certeza de que no meio da nossa adversidade, no meio da nossa dor, no meio da nossa angústia, o Senhor é aquele que vai à nossa frente e Ele vai usar essa situação para que as pessoas saibam quem Ele é. Para que as pessoas vejam a nossa confiança, para que as pessoas vejam a nossa segurança no Senhor. E então o nome do Senhor é glorificado.
Mas onde foi que nós perdemos? Porque nós deixamos nos amedrontar com coisas, às vezes, tão pequenas, ou às vezes com coisas grandes, e nós somos aterrorizados, e nós deixamos de viver. Jesus, ele fala em João capítulo 10, olha, o ladrão ele veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não está falando apenas de uma vida eterna, não. Jesus está falando de uma vida terrena, onde nós vamos viver isso em abundância, com paz, com tranquilidade, com serenidade, com segurança. Sabendo que o inimigo, que o ladrão está lá, preparado para roubar, matar e destruir. Mas nós estamos com aquele que nos dá vida e vida em abundância. Onde foi que nós perdemos esse sentido? Quando foi que nós deixamos de acreditar de que a batalha pertence ao Senhor? De que nós pertencemos ao Senhor? De que nós somos filhos do Senhor. Pense humanamente falando, o que você faria pelo seu filho se ele estivesse em uma situação de dificuldade? O que você faria para proteger o seu filho de um inimigo que estivesse tentando contra a vida dele? O que você faria se o teu filho tivesse perdido um emprego? E agora as contas estavam chegando, o que você faria? E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Ou pedindo peixe lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Onde foi que nós perdemos, irmãos? Esse sentimento, essa confiança, essa certeza de que o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Onde foi que nós perdemos a certeza de que estamos guardados no Senhor, estamos selados com o Espírito Santo, e aí a mente agora, por causa de dificuldade ou de acusações do passado, nós então começamos a questionar nossa própria salvação, começamos a questionar a nossa vida eterna, começamos a questionar o nosso cristianismo. Porque nós temos acusação, porque o inferno vem e tenta trazer à nossa memória os pecados do passado, os erros cometidos lá atrás, e aí começa a nos oprimir, e nós então começamos a questionar onde nós perdemos a certeza de que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Onde foi que nós perdemos a certeza de que nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus? Davi, ele tinha noção, sim, do tamanho do adversário que estava à frente dele. Exatamente por isso, ele colocou o Senhor no negócio. Exatamente por isso, ele trouxe o Senhor para a batalha. Exatamente por isso, ele disse, olha, é o Senhor que vai pelejar, é o Senhor. E quando o Senhor te entregar na minha mão, aí eu vou arrancar a tua cabeça. E foi exatamente isso que ele fez. Golias não morreu com a pedra que Davi atirou na fronte dele, não. Golias morreu depois que Davi cortou a cabeça dele. A pedra foi o que Deus usou para colocar ele no chão. Mas Davi colocou o Senhor à frente do medo. Davi colocou o Senhor à frente das acusações que ele estava sofrendo. Davi colocou o Senhor à frente da batalha que ele tinha que enfrentar. Por isso ele saiu vitorioso. Nós precisamos retomar a nossa confiança no Senhor e colocar Ele em primeiro lugar.
na nossa vida, nas nossas crises, nos nossos medos, nas nossas batalhas. Nós precisamos trazer o Senhor e colocar Ele à frente. É em nome do Senhor que eu vou enfrentar essas adversidades. É em nome do Senhor que eu vou encarar todo esse momento de ansiedade, de angústia, de temor. É em nome do Senhor. É em nome do Senhor, é na força do Senhor. Não é na minha força, não é na minha limitação, não é na minha incredulidade, não é na minha falta de fé, mas é na certeza de que o Senhor é aquele que peleja por mim. E como é que eu tenho certeza disso? Porque é o que diz a palavra do Senhor. Onde foi que nós perdemos isso? A palavra do Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e retorna a praticar as primeiras obras. Onde foi que nós perdemos isso, irmãos? Amém? Que Deus abençoe você. Que nós possamos, de verdade, colocar o Senhor à nossa frente. Colocar o Senhor para ir adiante de nós. Para que as nossas batalhas sejam por Ele vencidas. Para que a tentativa de intimidação do nosso adversário seja primeiro recebida pelo nosso Deus. Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Que Deus abençoe você. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz. Coloque o Senhor em primeiro lugar.